Então, nós falávamos de que, antes de nós começarmos a ver as de ordem N, vamos recordar a equação diferencial de primeira ordem. Então, a equação diferencial de primeira ordem, né? Essa equação que nós vimos lá no grau A, que nós resolvemos ela por fator de integração, né? Ou seja, se a gente for pegar o fator de integração, né, ela vai ser, ou melhor, antes de mais nada, ela tem que estar sempre na forma. Né? Ela tem um formatinho. Vou botar aqui, usei f de x. Então, se ela está nessa forma, né, eu sei que o meu p de x é 5x. Eu sei que o meu f de x é 8x. Então, nós vimos também que o nosso fator de integração o μ de x, é igual a e na integral. Vamos arrumar isso aqui melhor. É e na integral de f de x dx. Melhor, de p, né? Então, isso aqui é e na integral de p. Quem é o p é 5x. Então, isso aqui vai ser e na 5x ao quadrado sobre 2. Tá. Também tínhamos visto que, como é que nós vamos aplicar esse fator de integração? Nós vimos que o y de x é 1 sobre μ de x vezes a integral do μ de x vezes f de x dx mais c. Então, eu tenho 1 sobre e na 5 meios de x, a integral de e na 5 meios de x, vezes o f de x, que é 8x. Tem um probleminha aqui, né? E aqui é x ao quadrado, né? Então, faltou um quadradinho aqui. Dx mais uma constante c. Tá. Beleza. Então, meu y de x vai ser quanto? Bom, e na menos 5 meios de x ao quadrado. Tá. Aqui eu vou ter o seguinte, eu vou ter 8 de x e na 5 meios de x ao quadrado dx mais c. Então, nós temos que resolver a integral x e na 5 meios de x ao quadrado dx. E aí alguém deve já estar se perguntando, isso aqui é uma integral por partes. Bom, antes de sair resolvendo integral por partes, vamos verificar se realmente é uma integral por partes. Como é que a gente faz isso? A integral por partes é uma solução que a gente usa quando a substituição falha, né? Então, vamos ver, será que a substituição falha? Se eu considerar o meu u 5 meios de x ao quadrado, quem vai ser meu du? O du vai ser 5 meios vezes 2x dx. Ora, eu posso simplificar esse com esse. Sobrou 5x dx. Olha só, eu tenho um x aqui e eu tenho dx aqui. Então, se eu multiplicar por 5 aqui, eu vou botar 1/5 lá fora. Então, o que vai acontecer? Né? Opa. O que vai acontecer? 5x dx eu posso trocar por du. Então, vai ficar 1/5 integral de e na u du, né? O u é 5 meios de x ao quadrado e o meu du é 5x dx. Então, vai 5x dx, eu troco por du. E eu vou ficar com 1 meio de... 1 meio, né? 1/5 de e na u, ou seja, 1/5 de e na 5 meios de x ao quadrado, né? Isso é aquele exercício lá do cálculo 2, né? Tá. Vou pegar mais um slide aqui.
Então, a integral por substituição, né, a gente vê isso lá no cálculo 2. Viu isso lá no cálculo 2, tá. Então, o que acontece? Então, vamos lá. O y de x é igual a e na menos 5 meios de x ao quadrado. Vai ficar 8 vezes o valor da integral. A integral é 1/5 de e na menos 5 meios, ou melhor, na mais 5 meios, né? De x ao quadrado, né? Que, então, o resultado ficou 1/5 de 5 meios de x ao quadrado, mais a constante c. Então, o meu y de x vai ser igual a quanto? Bom, 8/5 mais ce na menos 5 meios de x ao quadrado, né? Ou seja, eu multipliquei o e na menos 5 meios por 8/5. Né? Lembrando que e na menos 5 meios de x ao quadrado, vezes e na 5 meios de x ao quadrado. Isso aqui vai ficar e na menos 5 meios de x ao quadrado, mais e na 5 meios de e na x, melhor, de x ao quadrado. Então, vai sobrar e na zero, e isso é 1. Tá? E agora eu vou multiplicar o e na menos 5 meios de x ao quadrado por c. E aí nós temos, então, a nossa solução geral. Certo? Bom, isso aqui é revisão, né? Nós já vimos isso lá no grau A. E aí, então, eu disse, né? Essa aqui é a solução clássica, né? Para uma equação diferencial linear de primeira ordem. Então, o que é esse linear? Né? O linear, ele está associado ao que a gente chama de operador linear. Né? Um operador linear é algo, né? A gente não trabalha muito, né? As propriedades dos operadores lineares, né? Isso teria que ser uma disciplina especificamente de álgebra linear. Mas a ideia básica é o seguinte: um operador, né, é uma função, pode dizer que é uma função de funções, ou seja, é uma função que pega uma função e leva ela para outro lugar. Bom, então, o operador linear, né, ele tem algumas propriedades. Né? Então, quando eu tenho uma equação diferencial linear, ele está associado a esse operador linear, né, onde tem o pontinho, entra a variável, por exemplo, entra a função. Se eu botar y no lugar do pontinho, entra y aqui, entra y aqui. Né? Então, uma equação diferencial linear, ela pode ser escrita simplificadamente dessa forma, onde a, b e c são funções na variável x. Por exemplo, essa função aqui, ela é uma função diferencial linear, porque ela vai estar associada, né, ela pode ser escrita nesse formato, e ela vai estar associada a esse operador aqui, sendo que o L de y, então no lugar do pontinho eu vou colocar o y, o a de x é 1, a função a é 1, no lugar do pontinho eu coloquei o y, o b de x é o 5x, é a função 5x, no lugar do pontinho eu coloquei o y. Então, né, o que aconteceu, né? Colocando cada um no seu devido lugar, nós então temos, né, uma vezes a derivada de y mais 5xy, né? Então, sem mistério, só aqui formalizando essa ideia do que é um operador. Então, esse aqui, né, é o operador, né, o operador da equação diferencial linear, né? Quando eu coloquei a função no operador, ele me gerou, então, essa expressão aqui. Tá. O que é um operador linear? Né? E essa palavra linear sempre vai aparecer agora, né, nas próximas aulas. Então, quando eu me refiro a algo que é linear, né, quando eu estou dizendo que algo é linear, então isso é porque satisfaz as propriedades de linearidade. O que é a propriedade de linearidade? Então, para ser linear, tem que satisfazer a propriedade da soma, ou seja, eu tenho o operador de uma soma é a soma dos operadores. Né? E se eu tenho uma multiplicação por um escalar, ou seja, o
o operador do escalar vezes a função é o escalar vezes a função. Isso aqui vocês já viram isso em integrais e derivadas, né? As derivadas e as integrais, elas são funções lineares. São operações lineares, né? Então, por exemplo, se eu tenho a derivada, né? A derivada de uma soma é a soma de derivadas. Se eu tenho a derivada de um escalar vezes uma função, eu tenho escalar vezes a derivada da função. Por exemplo, se eu tenho a derivada de x ao quadrado mais x ao cubo, isso aqui corresponde à derivada de x ao quadrado mais x ao cubo. Né? Se eu tenho a derivada de 4x ao quadrado, eu tenho 4 derivada de x ao quadrado. Né? Aqui é uma propriedade. Aqui a ideia aqui é mostrar para vocês por que o operador da equação diferencial, né, ele é linear, né? Então a ideia é simplesmente demonstrar por que isso aqui é um operador linear. Então, no lugar do pontinho, eu entrei com x mais y e fui desenvolvendo, né? E aí eu concluí que se eu entrei com x mais y, eu saí com L de x mais L de y. Isso aqui fica para curiosos. Né? É importante a gente saber que quando eu tenho uma soma, né, eu entro com uma soma, eu saio com uma L de x mais L de y. Então, curiosos, verifiquem o que foi feito aqui. Né? Da mesma maneira, a gente sabe que esse daqui é um operador linear, porque satisfaz a propriedade de soma, então também satisfaz a propriedade de multiplicação por escalar. Né? Exercício para curiosos. Tá? Então, uma equação diferencial linear, ela tem que satisfazer as condições. A condição 1 e a condição 2. Se não satisfazer nenhuma das duas, né, ela não é um operador linear. E uma equação, um operador linear da equação diferencial é esse aqui. Né? Isso é um operador linear e é a que dá a cara à equação diferencial linear de primeira ordem. Tá, por exemplo, esse daqui. Isso aqui não é linear. Né? Então, ele tem que se encaixar. Para ser, ele não se encaixa em. Se encaixa aonde? Por exemplo, se eu pegar o operador linear, né? Vou botar aqui o bx. Esse aqui é o meu operador linear. Então, ó, se eu colocar, se for o y, né, vamos supor que o a de x seja 1. Vamos supor que o b de x seja 5x, mas aí tem um problema. Porque aqui é 5x y ao quadrado. Né? Então, eu teria que ter 5x y. Né? Então, eu teria que ter o seguinte, eu teria para ter, por exemplo, um L de y. Né? Mas aí nós vamos ter um problema. Né? Alguém pode dizer assim, não, mas aí vai ficar 1 de... aqui é dx. Né? Y dx mais 5xy vezes o y para o operador linear, né? Só que nós temos um problema, e um problema bem grave aqui. Qual é o problema? Parece bem bobinho, mas não é. Que aqui é uma função b apenas de x. E para eu poder encaixar nesse operador aqui, eu vou estar supondo que o b seja 5xy. Ó, esse y aqui, para poder fechar o quadrado, ele está atrapalhando. E aí, este operador aqui, né, dy dx mais 5xy ao quadrado, isso aqui não é linear, porque ele não se encaixa aqui. Ele não consegue se encaixar aqui. Teria que ser apenas 5x, não 5xy ao quadrado. Né? Então,
já não é linear. Vamos trabalhar com esse tipo de equação? Não, não faz parte da nossa disciplina esse tipo de equação. Isso aqui é para um outro tipo de problema. Não é do nosso problema, da nossa disciplina. Nossa disciplina só trabalha com equações lineares. Tá. Isso facilita um monte a nossa vida. Tá? Porque daí a gente não precisa se preocupar com... Melhor, a gente ganha uma série de recursos mais simples. Tá. Bom, então, se o nosso assunto é... Né, a nossa disciplina trabalha com equações diferenciais lineares, então a gente sabe que as equações diferenciais lineares são equações que podem ser escritas desse formato, onde o L é um operador linear. Né? E a solução dessas equações, de qualquer equação linear, né, ou seja, a solução das equações lineares, ela pode ser decomposta em duas parcelas. Tá? Então, a solução de uma equação linear ela pode ser decomposta em duas parcelas. Uma parcela que a gente chama de solução homogênea e uma parcela que a gente chama de solução não homogênea. Ah, professor, mas por que você está usando P e não NH? Eu pensei em usar NH, né, para não homogênea. Poderia ter botado o P. Só que o P, eu não gosto de dar o nome que alguns livros usam, que eles chamam de solução particular. Né? Então, por isso aquele P. Então, eu sempre vou dizer solução não homogênea ou particular. Às vezes eu posso dizer solução particular. Tá? Então, toda equação diferencial linear, ela pode ser decomposta em duas parcelas. Uma parcela homogênea e uma parcela não homogênea. O que é a parcela homogênea? A parcela homogênea é a parte da solução que depende das condições do problema. Nós já vamos ver isso mais adiante. Ou seja, ela depende das condições do problema. Tá? E... ou seja, ela depende. E a solução não homogênea ou particular, ela não depende, ou seja, ela é independente das condições do problema. Tá? Também vamos ver isso. O que é dependente e o que é independente das condições do problema? Né? Condições do problema são as condições iniciais, condições de contorno. Né? Então, isso são as condições do problema. Por exemplo, quando eu tenho esse problema aqui, né, a solução dele esse aqui é um problema de equação diferencial linear. A solução dele é 8/5 mais c e na menos 5 x ao quadrado sobre 2. Então, o 8/5 é a solução particular. Por que é a solução particular? Porque ela independe, ou seja, ela é independente das condições do problema. Como é que eu sei que ela independe das condições do problema? Por causa da minha constante de integração. Como é que eu determino a constante de integração? O C depende das condições. Ou seja, o C depende das condições do problema. Então, a parte homogênea é aquela parte, né, que é sensível à integração, né, às constantes de integração. A parte homogênea é aquela parte onde vão ficar as constantes de integração. E a parte não homogênea ou particular é onde não tem constante de integração. Certo? Bom, então, toda vez que a gente pega uma solução de equação diferencial linear, a gente vai conseguir separar. Bom, o que é a parte homogênea e o que não é homogênea. Então, a parte homogênea é aquela parte que depende da condição de contorno, da condição inicial. Né? Então, a solução não homogênea, YP, também é solução da equação diferencial. Tá? Então, o que ele quer dizer aqui?
que a parte não homogênea, o YP, é solução da equação diferencial. Ou seja, se eu venho aqui e substituo, né, o 8/5 no lugar do y, o que vai acontecer? Quem é a derivada de 8/5? Né? Então, se eu digo que o y é 8/5, então o y' é a derivada em relação a x de 8/5. A derivada em relação a x de 8/5 é 0. Agora, aqui tem y, então vai ser 8/5. O que vai acontecer? Eu vou simplificar 5 com 5, vai sobrar 8x igual a 8x. Então, fechou. Então, a minha solução homogênea também é solução da equação diferencial. Tá? Também é a solução da equação diferencial. Pois bem. Tá. E a solução não homogênea é solução da equação apenas na parte homogênea. Ou seja, ela é a solução apenas da parte homogênea. E aí a gente vai ver assim, mas o que é a parte homogênea de uma equação? Então, uma equação diferencial linear, ela vai ser decomposta em parte homogênea e o resto da equação. Então, qual é a parte homogênea da equação? Essa aqui é a minha equação diferencial. Então, se eu vou pegar a equação homogênea da equação diferencial, a parte homogênea é quando eu pego o meu lado esquerdo e igualo a 0. Então, essa aqui é a minha equação homogênea. Então, se eu for olhar a minha equação, a minha solução, que eu chamei de homogênea, ela satisfaz apenas a equação homogênea. Então, por exemplo, está aqui a minha equação YH. Então, vai ficar quanto? Quem vai ser meu Y''H? Bom, meu Y''H melhor, antes de começar a derivar, eu tenho que lembrar da regra de derivação do E na U. A regra de derivação do E na U é E na U vezes du, né? Então, se eu for fazer a derivada de E na menos 5 meios de x ao quadrado, isso vai ser quanto? Vai ser E na menos 5 meios de x ao quadrado vezes a derivada de menos 5 meios de x ao quadrado. Então, isso aqui é E na menos 5 meios de x ao quadrado vezes menos 5 meios vezes 2x, né? Ou seja, menos 5x E na menos 5 meios de x ao quadrado. Né? Então, eu posso dizer que... Deixa uma coisa aqui. Então, o que acontece? Se eu substituo, né, a derivada, né, a derivada de c e na menos 5 meios de x vai ficar c vezes menos 5 x e na menos 5 meios de x ao quadrado mais 5x vezes a derivada do y, vezes o YH, que é c e na menos 5 meios de x ao quadrado, igual a 0. Então, reorganizando isso aqui, eu vou ficar com menos 5x c e na menos 5 meios de x ao quadrado, 5x c e x ao quadrado, igual a 0. Então, a gente vê. As duas parcelas são iguais, com sinais opostos. Então, 0 igual a 0. Então, a parte homogênea é solução apenas da parte homogênea da equação. Tá? Enquanto a solução particular, ou a solução não homogênea, né, a solução não homogênea é solução da equação. A solução homogênea é apenas a solução da parte homogênea. E a solução homogênea mais a solução não homogênea é a solução da equação, né? Então, se eu pegar isso tudo aqui,
e fizer a derivada e substituir aqui, então eu vou verificar aqui a solução. Então, vamos ver isso aqui, né? Se eu for fazer a derivada, isso aqui vai ficar... Nós já calculamos essa derivada, né? Ela está aqui. Menos 5x c e na menos 5x ao quadrado. Então, menos 5x c mais 5x vezes o y, 8/5 mais CE igual a 8x. Tá. Então, reorganizando isso aqui. Mais 5c sobre 2. Aqui, mais 8x, isso aqui é igual a 8x. Então, isso aqui ficou 0, mais 8x. Portanto, 8x é igual a 8x. Né? Então, quando eu tenho o YH mais YP, ele é, então, solução de toda a equação diferencial. Tá? Então, isso que é importante nós verificarmos, né?